Olá para você que nos acompanha de casa. Estamos aqui do lado do Padre Valdemar Aparecido Reis, conhecido como Padre Pardal, aqui da cidade de Maracaí. Estamos aqui nas dependências da nossa matriz, paróquia Nossa Senhora do Patrocínio. Que alegria ter você aqui conosco e que alegria enorme, Padre Valdemar, receber o Senhor já desde o início. Eu quero muito agradecer a sua disponibilidade de estar batendo esse papo conosco. Seja muito bem-vindo. Obrigado mesmo por tirar um tempinho para conversar com a gente sobre vida missionária, sobre missões. Seja muito bem-vindo. É uma grande alegria. Viver a missão é o ser igreja, é o dar o testemunho, deixar-se guiar pelo Espírito Santo, caminhando na estrada de Jesus, construindo o reino de Deus a cada dia. Por isso que o Zé Vicente tem essa música muito bonita. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor. A missão, ela é de cada pessoa batizada que forma a igreja. Ela não é exclusiva de um grupo de consagrados, de ordenados, como o Papa, o Bispo, o Padre, o Diácono, os religiosos, as religiosas. Esses assumem mais de frente, assumem a coordenação, a motivação, mas a missão é de cada um de nós. Onde nós estivermos, ali estará a missão de anunciar a boa nova a todo momento. Como diz a sua camiseta, né? Vinde, vede e anunciai o reino de Deus. Foi a primeira experiência de missão popular realizada aqui na Diocese de Assis, pelo então Bispo Auxiliar, Dom Eugênio Rixi, particularmente muito amigo nosso, e realizamos lá. Daqui a pouco, agora no mês de março, estarei celebrando numa comunidade que nasceu um pouco antes, pelo incentivo missionário, comunidade Encontro das Águas, a água nascente do rio Água Bonita, Água das Palmeiras, e falta uma. E ali então nasceu, e eles deram o nome de Encontro das Águas, né? Então é um carinho muito grande. Ali não tem capela, é celebrado nas casas, e uma comunidade que, com as missões populares, dinamizou-se, fortaleceu-se na vivência desse amor, dessa graça de Deus. Que bênção. Antes da gente continuar, para a gente que é aqui de Maracaí, nós já conhecemos já há muitos e muitos anos o Padre Valdemar, porque ele é filho aqui de Maracaí, nasceu aqui, é maracaiense. Mas para você que nos acompanha às vezes de outra região, vamos carinhosamente, aqui os maracaienses conhecem o Padre Valdemar como Padre Pardal. Conta um pouquinho para as pessoas sobre o senhor. O senhor é natural aqui de Maracaí? Pois é. Conta um pouquinho da vida do Padre Valdemar ou apenas do Valdemar. Fala um pouquinho da sua história. Nasci na Água do Cervo, divisa de Maracaí com Assis, Capela Santa Cruz, um bairro que na época era bem populacional. Hoje, lamentavelmente, como muitos bairros rurais, o êxodo rural se acabaram. Inclusive a capela lá, se não caiu ainda, estava caindo. E de lá mudamos para o Paraná, ficamos cerca de um ano e depois viemos aqui para o município de Maracaí. Em 72 mudamos para a cidade. Papai José Natal dos Reis, mamãe Francisca Augusta dos Reis, já falecidos. Somos 5 irmãos. Hoje um mora no Paraná, 2 moram aqui e 1 mora no Mato Grosso. E eu no mundo, onde Deus envia e a gente acolhe o chamado, né? Fiz meus estudos primários aqui, o 2º grau já no seminário, com 15 anos e meio, que eu fui para Assis, Seminário São José, reitor Padre D'Angelo, já falecido, e dali fomos para Marília, então, fazer filosofia e teologia. No final, a turma toda ficamos em 3, Padre Rafael, da Diocese de Marília, Padre Valdemar Cardoso, que alguns conhecem da Rede Vida, sobretudo, que celebrava às 18 horas,
hoje trabalho em Dracena, e eu, por ter o outro Valdemar, então no seminário eu já tinha um apelido de criança, aí então eu fiquei o Padre Pardal e ele ficou o Padre Valdemar. Então tenho 60 anos completos, esse ano 61, com a graça de Deus, em agosto celebro 35 anos no ministério sacerdotal, presbiteral, e há 18 anos estou na prelazia de Tefé, sendo que lá a gente trabalhou na paróquia de Uarini, 2h30 hoje de lancha, na época eram 6 horas de barco. Depois eu vim para a cidade de Tefé, a convite de Dom Sérgio, assumi a formação dos seminaristas na primeira etapa, propedêutica, fiquei 5 anos, aí quando trocou, chegou o Dom Fernando, e eu fui morar na casa do bispo, cuidar da casa chamada seminário, e além, né, quando eu fui para Tefé, então 2011, eu também procurei ajudar em programas de rádio, pois lá temos uma rádio, a Rádio Educação Rural de Tefé, que celebrou 60 anos agora em dezembro, dia 15 de dezembro, que foi fundada para educar, para formar, educar mesmo, no sentido do ABC, no sentido escolar, mas depois é que chegaram escolas. Sim. E ainda hoje é uma rádio assim, muito benquista, muito bem querida, sofrendo com todas as mudanças, com a chegada de outras rádios também, concorrentes, mas que tem um trabalho de parceria muito grande, né? E desde 2011 também fui auxiliar na Catedral do Padre Pedro, um padre polonês que está no Brasil já há 26, 27 anos, na prelazia de Tefé há 16 anos. Olha que maravilha. E essa rádio, você vê que eu já frisei a questão da rádio, porque a gente que é comunicador, falou em alguma coisa voltada à comunicação, parece que a gente prende assim a atenção. O senhor falou que a rádio é utilizada no sentido educacional mesmo, como uma rede de educação, mas também para evangelização? Seria uma rádio comunitária? Quando estava Dom Joaquim de Lange, o primeiro bispo de Tefé, então já havia indícios. Aí quando chegou o segundo bispo, Dom Mário, então deu encaminhamento. Ele é mineiro, sim. Dom Joaquim já faleceu, Dom Mário é emérito, está em Minas. E então havia essa possibilidade de ter uma rádio para formar cidadãos. Sim. E no sentido de escola também, porque não tinha. Sim. Escola o Estado assumiu lá bem tarde, como a saúde. O hospital que tinha em Tefé foi Dom Joaquim de Lange que construiu. Hoje é a Secretaria da Saúde, porque construíram outro hospital bem maior, mais moderno, o Hospital Regional de Tefé, né? Que bom. E então a rádio ela foi através do MEB, né? Hoje está lá colaborando um rapaz de 64, 65 anos, que foi colaborador do MEB, e ela atingia toda a região, era a onda tropical. Agora é que teve que passar para a FM, porque o tropical já não está alcançando mais, além dos custos, né? Então hoje também virou FM, que a gente pega de qualquer lugar. Só sintonizar lá, Rádio Rural de Tefé, já sintoniza aí nos meios de comunicação aí atuais. Ah, então a gente tem que dar uma espiada, viu? Para ver qual é a programação de lá. Tenho certeza que deve ser maravilhosa. Nós temos o nosso diácono David Salles Dutra, que tá exercendo o seu ministério diaconal aqui em conjunto com o pároco José Martins Cardoso, e o diácono Ronaldo Passos também. Eles estão em missão lá em Sergipe. E o senhor falando em rádio, na semana passada eles estão sempre mandando materiais para a gente, dividindo conosco, né, as experiências, as vivências que eles estão tendo lá. E uma das primeiras coisas que eles fizeram, que o pároco que os receberam lá os levaram, foi numa rádio, para um programa de rádio, um programa, inclusive, que eu acredito que seja o pároco, né, que no caso apresenta esse programa das 18 horas. É sinal de que realmente naquela região o rádio ainda tem um alcance muito né? grande, né? É o padre Edivaldo aqui da nossa Diocese de Assis, que está lá. Sim. No Piauí. Acho que é cidade de São Francisco. Eu conheço uma parte, mas não essa parte que ele está lá é mais acima. Certo. Eu estive no sul, na Diocese de São Raimundo Nonato, 3 vezes, numa missão popular, inclusive. E
é o meio que se escuta, é o meio mais prático, né? O rádio você não, você põe na canoa, televisão não, o celular não, então não pega. Você está trabalhando, o rádio está ligado. Você está pescando, aí não pode ter rádio, porque aí atrapalha. Aí atrapalha pegar o peixe. Mas está lá plantando a mandioca, a macaxeira, está lá fazendo a farinha, está lá o radinho ligado. Né? A televisão é em casa, os meios é onde tem sinais de internet também. Então o rádio ainda, como diz uma propaganda da Rádio Rural, que é da rede nacional, certo. O rádio ainda é o aparelho, né, de comunicação mais acessível às pessoas. Então a nossa programação ela começa às 6 horas da manhã com um programa jornalístico, normalmente de Aparecida, depois passa com o jornal da Repan, que é uma rede de comunicação da Amazônia, preparada no Pará, envolvida para o norte. Depois às 7 horas tem o programa da coordenação de pastoral, do qual eu fui ajudar e acabei por 6 anos ficando sozinho. Que maravilha! Né? De segunda a sábado, sendo que cada dia era um tema. Segunda-feira um programa geral, terça-feira eu dava aceno para comunidades e ministérios e assim por diante. Quinta-feira era o Ajuri da Palavra. O que é Ajuri? Era a reflexão bíblica. Ajuri é um termo específico da região amazônica, que seria assim um trabalho de mutirão. Né? Então, hoje vamos fazer Ajuri na lavoura do fulano. Então, todos vão trabalhar com a família do Zé. Sim. Né? E aí, sim. Cada um leva seu lanche, sua merenda, trabalha, sai o dia todo. Ajuri de limpeza, Ajuri de construção, e Ajuri da Palavra de Deus. Da Palavra era todo mundo. Do qual a gente também procurou ajudar com algumas reflexões, alguns temas, um pouco lá, alguns anos. Sim. E que continua. A Ajuri é como se fosse o encontro da campanha da fraternidade, do Natal, só que é a reflexão no Sim. decorrer do ano. Sim. Uma vez estimulando, sobretudo, as comunidades do interior. Quase uma leitura orante? Isso, um pouco nessa linha, né? Certo. Começou com temas bíblicos, temas específicos, depois partiu para a preparação da liturgia dominical. Olha que maravilha. Na linha da leitura orante. Que maravilha. Antes da gente ligar a câmera aqui e começar a entrevista, o Padre Valdemar, quando ele vai falar de missões, a gente percebe o olhinho dele brilhando, porque é nítido o quanto que ele gosta de missão. E ele estava comentando que a igreja, aliás, eu acredito que sempre foi, bom, é uma opinião minha, eu acredito que a igreja, desde dos primórdios, desde lá dos cristãos, os primeiros cristãos, né, a função da igreja é ser missionária, né? É anunciar, é levar a boa nova. Mas o senhor comentou que de alguns anos para cá a igreja vem fazendo um trabalho um pouco mais potente, né? Tentando levar essa consciência para os católicos, para os cristãos, da necessidade de sermos todos missionários, que já vem do batismo. Aproveitando essa reflexão que o senhor estava me falando antes da gente iniciar a entrevista, eu já queria encaixar assim, como que o senhor define o conceito de ser missionário? A igreja vive para servir. Sem missão a igreja não existe. A igreja é toda missionária. Ela começa saindo. Começa quando os apóstolos estão às portas fechadas e Jesus então os envia. Hoje, na linguagem do Papa Francisco, uma igreja em saída. No Brasil, os nossos bispos, através de documentos, chamam uma igreja em saída, uma igreja em ação permanente. Missão não é um evento, não é um acontecimento do mês de outubro e depois pronto. Vamos fazer missão em tal lugar. Não, vamos colaborar com a missão que já está presente lá, né? Missão popular é um estilo de fazer, de realizar, de vivenciar essa missão. Tivemos aqui na diocese a primeira em Tarumã, depois foi Ubirajara, Alvilândia e Santa Terezinha, uma única. Fizemos esses 3 lugares. Santa Terezinha é um distrito de Lupércio, mas que estava ligado à Alvilândia na época. E depois tivemos em Florínia também. Então, com missionários nossos, com alguns vindos de fora. Infelizmente ou felizmente, alguns já fizeram sua Páscoa, né? Já foram para a casa do Pai, não estão mais entre nós. Mas com belos testemunhos e vivência, dos quais também despertaram para uma igreja ministerial, ou seja,
uma igreja onde cada um vai assumindo o seu ministério, o seu lugar como batizado. Então, o próprio Papa Paulo VI dizia: a igreja é toda missionária. E na linha do documento de Aparecida, uma missão que desperta para os diversos ministérios, serviços na igreja, cada qual de acordo com o chamado, com o dom, com o carisma e as necessidades da igreja local. Igreja local quer dizer diocese, prelazia, arquidioceses. Então, de acordo com a estrutura, a vivência também dessa missão a cada dia. Entendi. E o senhor, houve algum momento no seu ministério em que virou essa chave, assim, porque antes do senhor ir para lá, o senhor fez as contas certas, o senhor ficou 12 anos servindo aqui na diocese, aqui de Assis mesmo, para depois, aproximadamente 12 anos aqui, para depois encarar essa vivência missionária fora. Houve algum momento em que teve alguma virada de chave no seu ministério? Falou, não, eu quero ir colaborar, eu quero colaborar com as missões, para onde, porque acredito que a necessidade chegou até o senhor. Como que se deu essa ida para lá, essa primeira ida assim, na missão? Desde a teologia sempre me chamou a atenção, na época, nosso plano de pastoral, das orientações da igreja no Brasil, se trabalhar a dimensão missionária. Então eu já fui inculcando que missão não é só sair, missão é viver. E a partir do momento que você começa a viver, você pode ser chamado a cooperar em outro lugar. Então, de repente, não existe isso. Ei, eu quero ser missionário em tal lugar. Se você não estiver engajado, participando da sua comunidade, não adianta ir para outro lugar. A não ser que vá lá para morar, comece a participar, se desperte. Então, a chave foi desde a formação. Não teve um momento especial, não. Muito embora tivesse convite para ir para a África. Aqui tínhamos nossos amigos lá, Padre Toninho, que já faleceu, Toninho Carlos Nunes, Padre Luiz Miranda, que a avó dele morava aqui, Dona Luzia, né? Zé Bangu, que muita gente conhecia, e hoje a Dona Maria Eva faleceu, está com 1 ano e pouco, mora em Assis. E o Padre Luiz já voltou da África, assim como a irmã Rosângela, que também era de Assis, devido à idade e problemas de saúde. Mas havia um convite até para lá. Depois, em 72, 73, houve a missão redentorista, aquela de Aparecida aqui, e aquilo ali me chamou a atenção, acho que ali me despertou. Eu tinha 9 para 10 anos. Então, por isso que isso ficou também girando na mente da gente, no coração. E dali, então, acho que o estudo de teologia possibilitou. Então a missão a gente começou a viver, então foram 16 anos, hoje 34, mais 18 lá, né, com a graça de Deus. Então chegou um momento que eu disse, olha, eu gostaria de colaborar com um projeto missionário. A ideia não era o Amazonas, a ideia era onde eu colaborei com missão popular. Mariana, Minas Gerais, na Sé, na Catedral, e depois na Bahia, em 2 lugares, Marcionílio Souza e quilômetro 100, tudo na diocese de Jequié. Mas aí, ouvindo o bispo, que seria um projeto bonito, mas difícil, aí tá bom. Aí eu me deixei me envolver pelo Amazonas, sabia que tinha necessidade. Porém, não é tão simples assim, eu quero ir. Quando eu pensei de ir, eu estava super atarefado, eu estava só com 2 paróquias, estava só formador no seminário, do qual o padre Zé Martins estava lá. Então não estava assim, na praça, sentado na praça, não sabia, chupava cano, se assobiava, tocava zabumba, não. Estava super apertado. Né? Até eu lembro de uma frase que eu disse para Dom Maurício. Olha, não sei, aperrei. Se achar que eu não devo ir, eu continuo sendo missionário aqui, não tem problema nenhum. Aí ele disse assim, não, já faz 4 anos que você pediu, é justo que você vá. Então, assim, com o tempo a gente vai se preparando, se envolvendo, né? Uhum. Então, o elan missionário veio desde criança. E aí na teologia a gente estudou, viu a importância dela, né? E foi se dando atenção. E aqui também, como depois a gente foi trabalhar em lugares
tirando Paraguaçu, uma outra realidade, eu vim trabalhar na Vila Prudenciana, fui o primeiro padre lá como paróquia, lá fiquei 3 anos, depois eu fui para Tarumã ajudando Florínia, depois Tarumã e Pedrinhas, depois Tarumã e Cruzália. Então esse veio missionário já veio dali, foi despertando. Sim. E então essa ideia, eu sou missionário desde o batismo, e aí a gente vai se despertando de acordo com as necessidades da igreja, e a gente acolhe o chamado, ou então a gente se apresenta. O chamado, olha, estamos precisando, olha, eu gostaria de ajudar na igreja, qual a pastoral, qual o serviço que vocês estão precisando. E aí a gente se deixa formar, vai estudar um pouquinho, conhecer, para poder servir com alegria, com amor e disposição. Que bênção. E quando o senhor fala assim, né, do nosso entorno, porque aqui, na verdade, das 4 regiões da nossa diocese, nós temos muitas comunidades rurais, né? Então, hoje em dia mudou um pouquinho de alguns anos atrás, mas ainda assim, um pároco quando assume uma paróquia, ali junto vem 5, 6 capelas, vem algumas comunidades rurais, então acaba sendo mesmo algo bem missionário, né? Indo de encontro a esse povo, a essas comunidades. Aqui 4, 5, 6, lá a gente tem 40, 70 comunidades ribeirinhas. Na cidade, né? Eu estava em Alvarães agora, que é ao lado de Tefé. É só atravessar o lago de lancha, são 15 minutos, depois pegar mais moto ou carro, mais 15 minutos, são 15 quilômetros. Sim. Então, 47, 48, as da Catedral, que eu atendi uma parte, mais a parte do lago, e o Padre Pedro ia até a Vila Moura, que são 28 horas se fosse direto de barco, né? Para chegar lá, para atender 3 famílias católicas, né? No Rio Tefé. Então, a realidade rural. Aqui, o grande êxodo, né? Então, que foi muito grande. Onde eu nasci, simplesmente não tem mais ninguém morando. Mais ninguém. Aí o pessoal migrou para o Baixadão, para a Fortuna, mas são poucas pessoas também. Não são mais aquela multidão. E as famílias encolheram, também diminuíram. E, sobretudo, a realidade urbana acaba invadindo muito aquilo que é próprio do mundo rural. Sim. E hoje o jovem não quer mais ficar no interior, na roça. Sim. Quer cargos na cidade, cargos que dê visibilidade. E quem é que vai produzir o alimento, né? Quem é que vai pescar o peixe lá de noite, fazer a farinha? Quem é que vai colher aqui os produtos da nossa região, né? Sim. Então, é necessário também redefinir uma nova política agrícola com tudo isso, né? Com incentivos para o homem permanecer no campo. E a cidade não tem emprego para todo mundo. Oferece oportunidade, mas não tem lugar para todo mundo. Tem muito serviço, mas não tem como abrigar todo mundo, né? Sim, alojar todas essas não pessoas, tem. né? Então, a realidade nossa lá é essa. A gente sai de barco e você volta dali 14, 20 dias. Às vezes no dia você atende 3 comunidades pequenas, outros você fica 2 dias na mesma comunidade, dorme no barco, come no barco. Às vezes a comunidade convida para alimentar na casa, algumas já fazem mais isso, né? Poucas que ainda às vezes têm dificuldade, ou pela pobreza, ou porque também é lugar muito distante, pouca gente. Sim. Então ali o barco se torna morada, né? No lugar do carro, lá para nós é o barco. Ou então a canoa, só que na canoa você não dorme, é quando você vai e volta no mesmo dia. Agora a gente já tem lanchas, né, patrocinadas aí pelo projeto Ajuda a Igreja que Sofre, a IES, que tem ajudado, né? Só que a lancha acaba sendo muito caro a viagem e o barco muito caro para manutenção. Mas é a nossa realidade lá. Sim. 18 anos já fez a gente conhecer bem. Eu visitava 48 comunidades, depois foi dividido, nasceu a área missionária Tamaniquá, que é o fundo de 3 municípios, Juruá, Fonte Boa, Guarini, e ainda pega 3 comunidades de Maraã. E então diminuíram 17 comunidades, passaram para lá. Mesmo assim o Guarini ficou muito grande, né? Mas eu atendia, então eu saía e ficava 20 dias.
Eu ouvindo o senhor falar, me lembrou muito o depoimento de um padre missionário. Ele chama Francisco de Assis. Não esqueço o nome dele porque é o nome de um santo que eu sou muito devota, né? Francisco de Assis, ele é de Sergipe. E ele deu um testemunho de como que se deu a vocação sacerdotal dele. Ele é do sertão do Sergipe, ele veio do sertão, é sertanejo, e ele disse que a coisa mais triste que existia é quando chegava domingo e a capela estava fechada, porque não tinha um pastor, né? Então ele tinha aquela passagem bíblica, né? Que aquele povo estava como pastor, ovelhas sem pastores, né? E isso despertou muito, contribuiu muito para a vocação dele. Porque é muito comum, né, esse depoimento dele, que é muito comum, essas pequenas comunidades, principalmente do sertão ou comunidades ribeirinhas, você realmente, nós não imaginamos o quanto nós somos privilegiados de termos missa todo domingo, em algumas comunidades que tem missa todo fim de semana, tem missa a semana inteira, várias missas na semana, né? Enquanto a gente não conhece essas realidades, aonde chega um domingo, a capela está fechada, porque não tem um pastor, não tem um, né? O pastor, que eu quero dizer, o padre, para estar ali arrebanhando essas ovelhas. E me tocou muito, eu achei muito bonito. E agora o senhor contando essas realidades aí, quantos dias de bar, quantas horas, todas essas dificuldades, é por amor à missão e é esse povo de Deus mesmo, né? A gente começou com a ideia de ser padre, amadurecer de 9 para 10 anos. Dali foi crescendo, a professora foi incentivando, Dona Cidinha Tomazinho, que eu agradeço muito, uma grande mestra para mim, que muitos conhecem aqui. E a gente foi. E aí depois, quando você se deixa guiar pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, você se coloca à disposição. Muitos descobrem a vocação olhando a necessidade. Precisa. Lá tem um trabalho muito bom, Dom Mário que criou, o catequista, mas o catequista local, que é o catequista da comunidade, depois tem o coordenador, ele é catequista e que prepara não só no sentido da catequese, como é aquele que também é responsável para a formação de batismo, para o casamento, para a catequese do crisma, sim, acompanhar os jovens, e também é um líder de comunidade junto aos poderes públicos. Ele é um representante com maturidade. E depois tem os coordenadores, então, que brotam disso aí, um grupo de comunidade. Sim. É pouco, são os responsáveis pela palavra de Deus no domingo. Tem região que se vai uma vez por ano, ou cada 2 anos vai uma vez, porque o custo é alto, a necessidade, a distância. A gente pega lá a paróquia de Itamaraty e Carauari, que são as mais distantes. De Itamaraty, a próxima cidade é Carauari, no Rio Juruá. São mais de 12 horas de viagem de lancha para chegar. De Carauari a Tefé, é como a distância de Tefé a Manaus, 12 horas de lancha. De barco demora muito mais. O Rio Juruá é o primeiro que seca, então sofre muito, né, para poder sair. Lá estão os padres de uma congregação Sagrada Família de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então eles fizeram lá um jeito que um vai atender todas as comunidades agora, mas sai só para isso. Certo. Infelizmente o padre Irineu, um descendente polonês, veio a falecer ano passado, já de idade, né? Estava sozinho na paróquia. O outro colega dele tinha tirado férias, né? E teve que voltar urgente. Então, você não tem assim muito tempo também para, às vezes, até se cuidar. Mas você se põe à disposição. Então, precisa estar inteiramente, né? Como diz Carlos de Foucault, né? Senhor, estou aqui, faça de mim o que o Senhor quiser. O que o Senhor quiser, eu estou pronto para tudo, porque confio no vosso amor. Então, é simplesmente se confiar, em qualquer lugar que estiver. Não existe lugar fácil para ser missionário, existe lugar para se viver a missão cada dia. Ai, que lindo, isso que o senhor disse, muito bonito. E uma curiosidade,
dentre tantas pessoas, né, que o senhor vem evangelizando, vem ajudando a evangelizar, enfim, o senhor teve experiência também só com católicos, com pagãos também, com não católicos? Como que é? É muito diferente você começar do zero, assim, para alguém que, por exemplo, nunca ouviu falar de Jesus Cristo? A gente tem esse embate mais na cidade, a convivência, tem várias igrejas também, e tem aqueles que, como dizia São Francisco de Assis, né, para os seus irmãos, vão e evangelizem, se necessário, com palavras. Então, o que evangeliza? Os gestos, as atitudes, o testemunho, e a partir daí as pessoas passam a conhecer. E aí cada um depois vai tomando a sua decisão. Sim. Hoje, né, ter contato com as realidades, o Papa Francisco chama de periferias do mundo, sim, que não são periferias no sentido físico, longe, sim, mas são periferias que é a porta do vizinho, que você não tem amizade, né? E agora com a campanha da fraternidade, não só amizade particular, pessoal, mas amizade também nos meios da sociedade, né? Nos veios da sociedade. De quem, a pergunta hoje não é quem é meu próximo, é de quem eu me aproximo, é de quem eu me faço irmão, é de quem eu me torno próximo, qual é a necessidade? Sim. Isso já é uma pergunta que eu faço há muito tempo desse evangelho, né? Não é simplesmente quem é meu próximo, é de quem eu me deixo aproximar. Porque é uma escolha, decisão, né? Toma a decisão. Então, viver a missão cada dia. E aí, na convivência, você vai tendo testemunho. Eu fui no velório da mãe do Peixinho, que é um rapaz lá de Tefé, chama Carlos, mas tem um apelido de Peixinho, evangélica. A turma falou, o senhor não vai. Calma, gente, espera um pouco. Onde é que ela está? Está na igreja, lá em frente ao antigo hospital São Miguel. Tá, tudo bem, sei onde é. Cheguei lá, cumprimentei algumas pessoas, não falei nada, não rezei nada na hora do caixão, a não ser no meu silêncio ali. Tá bom, não meditei nenhum texto da palavra de Deus. Até hoje o Peixinho me agradece por ter ido lá, no silêncio. Você não precisa muita coisa. Sim, a sua presença. A presença evangeliza. Olha, o padre Valdemar, que é da prelazia de Tefé, veio aqui. Não foi o padre Valdemar, foi a prelazia de Tefé que esteve presente. Então ele tem essa dimensão, também a família. E outras realidades. Então hoje evangelizar é dar testemunho da fé através da sua vida, através do falar de cada dia, né? Não é tanto se você vai cativar para vir para a igreja, mas é dar conhecimento da Boa Nova. Depois a pessoa, se quiser decidir, então vem fazer a catequese, vem conhecer o nosso credo, vem vivenciar, vem aprender como viver. E aí o testemunho de cada dia. Agora lá é uma região delicada também, tem muita presença de grupos que tem os evangélicos que vivem sua fé com tranquilidade, mas tem também aqueles que vão adentrando, ganhando espaço, né? Tentando conquistar. E aí, hoje, uma divisão muito grande, inclusive o número de católicos baixou bem, né, pelo censo, mas você tem que dar seu testemunho. A igreja começou pequena, não começou grande. Ela foi crescendo a partir de da dimensão do anúncio da fé e da resposta livre e espontânea. E aí, então, a igreja foi se multiplicando. Apesar das perseguições, dos conflitos, ela cresceu. Então não precisa ter medo de ser um pequeno rebanho. A igreja sempre foi, né, a partir do pequeno, a partir do pobre, do desapegado. Então, e o contato, sempre muito respeito. Eu, quando ia fazer visita no hospital regional, antes do Covid, que eu acabei sendo acometido, internado por 9 dias, conversava com todo mundo. Um ou outro que rejeitava, o resto, que bom que veio. Eu escuto o senhor na rádio. É o programa nosso da igreja. Sim. Porque gostava das orientações, da formação. Então, que bom, você evangeliza também pelos meios de comunicação. Sim. Então, dá testemunho da Boa Nova e da sua fé. Com certeza absoluta. Aqui em Maracaí, aí a gente entra, é um braço também das missões, né? O nosso pároco José Martins Cardoso, inclusive chegou agora há pouco, está aqui atrás. Ele revolucionou aqui, assim, eu falo porque os paroquianos da cidade, os católicos, todo mundo comenta,
porque é algo muito forte, né, na visão do ministério sacerdotal dele, essa questão de ir ao encontro das pessoas, né, da igreja em saída, como o senhor bem colocou antes, e o Papa vem pontuando muito isso, e o padre Zé Martins é muito nítido, assim, né, o quanto ele gosta, né, de ir ao encontro das pessoas, de fazer as visitas, de encontrar nas periferias, enfim, na zona rural, né, padre, para todos os cantos, leva os seminaristas juntos, os diáconos, quando o padre Anatólio, que teve aqui o ano passado com ele como vigário também, e é nítido que é uma coisa que ele gosta muito, né. Então, assim, para a gente finalizar, eu queria que o senhor nos inspirasse para as pessoas, né, que estão nos acompanhando, porque essa visão da missão, que é vivenciar a missão da nossa comunidade, da qual o nosso pároco faz tanta questão, né, de divulgar, de disseminar, de fomentar, que todos nós somos discípulos missionários, né? Ele sempre fala nas homilias, você que está aqui no banco da igreja, né? Você pode levantar e ir visitar um doente no hospital e fazer uma visita nas casas, como, né, Maria foi na casa de Isabel. Então eu queria, dentro dessa realidade, dessa missão mais próxima, né? Porque eu acredito que essas missões, para a gente se deslocar como o senhor se deslocou, é um pouco mais distante para nós, né? Mas essa missão mais no quintal de casa é possível. Então eu queria que, para a gente finalizar, o senhor discorresse um pouquinho sobre essa missão dentro da própria comunidade. Um canto que a gente cantou em Tarumã por 2 anos seguidos, quando terminávamos a celebração da primeira Eucaristia, que era celebrada nas comunidades, na rua. Muita gente questionava, mas era muito mais livre, muito mais gostoso também, que era a proposta nossa quando trabalhamos lá. A musiquinha dizia assim: eu vou jogar no time de Jesus, eu vou fazer o gol da união. No nosso time não tem reserva, com Jesus Cristo eu sou titular. A missão, ela é um chamado para cada uma de nós a partir do batismo. Todos nós batizados somos missionários e missionárias. Nossos bispos em Aparecida, né, no documento, os bispos da América Latina reunidos, disseram discípulos missionários. Discípulo é aquele que escuta, aquele que aprende, aquele que tem um mestre para orientar. Missionário é aquele que depois que escuta sai para anunciar, não guarda para si. Então cada um pode viver a missão no seu espaço, no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu lazer, e especialmente a partir da família. Ninguém se torna missionário porque de repente dá um estalo. Tá, pode acontecer que desperta, mas já vem algum germe, pelo menos, sendo. Eu lembro que na formação sempre a gente falava para os seminaristas: não fiquem preocupados com o interior da igreja, vão, façam visitas. Lembro que um grupo que o padre Zé participava foi fazer, através do apoio meu e do reitor, um projeto com os moradores, catadores de lixo em Presidente Prudente. Reciclando a Esperança, o nome do projeto. E como esses meninos cresceram, né? E voltaram de lá ansiosos, com tanta coisa bonita para fazer. Agradeceram muito, porque a gente deu muito apoio, né? Intermediou com o reitor, que estava um pouco receoso. E então começaram a sair. E depois a igreja é ir, não é tanto o vir. Então se você vai, se o povo te vê, está, né, conhecendo. Muita gente fica preso se está com batina. Não é batina que é o consagrado, é uma roupa importante. Mas se você está presente, é a vivência, é a vida. Então é preciso ir ao encontro, sobretudo dos enfermos, dos que estão impossibilitados de vir na comunidade, ser presença e anúncio. E perceber que isso não é só do padre. Eu sempre insisti com grupos de catequese. Catequista, vá visitar as famílias. Por isso que eu não quero mais que 15 ou no máximo 20. Durante o ano, visite a família do catequizando. Porque tem às vezes catequista que não conhece a família, a realidade. E conhecendo, nossa, é outra dinâmica. Em qualquer etapa da catequese, até adultos, vá visitar.
Por isso não pegue muita coisa, muito serviço. E depois cada um, né? Quando você não assume nada, está pesando para os outros. E ninguém vai carregar, ocupar o seu lugar continua vago. Então, na missão, cada um. E cada um com o seu talento, cada um com o seu dom, do seu jeito. Quando eu comecei, entrei no seminário, eu ficava olhando aqui, Padre Braz, será que eu vou conseguir falar lá na frente? Eu morria de medo, era quieto. Mas, de repente, a gente foi aprendendo. Foi vendo o exemplo de um, de outro, o que a gente podia fazer. Opa, agora eu vou construir o meu jeito de ser, né? Até mesmo com o Padre Marcílio, que eu não tive muita convivência, a não ser o cuidado pastoral antes do final da vida dele. E o padre me encarregou de acompanhá-lo nas celebrações. E mesmo com medo eu fui, aí tornou um grande amigo da gente, né? Então deixar de aprender também com os missionários e missionárias. Nada de ficar comparando um com o outro. Cada um tem o seu jeito, cada um se descobre, cada um também se converte à vivência da missão no seu dia a dia. Missão não é longe, missão é onde você está. Se um dia a igreja te chamar para ajudar em outro lugar, confia na graça de Deus e diga: Senhor, estou aqui. Exatamente, exatamente. Padre, eu quero mais uma vez agradecer, como eu fiz no começo, agora no final, eu preciso agradecer mais uma vez por você ter concordado, né, em conceder essa entrevista, esse bate-papo aqui leve, para levar para vocês um pouquinho mais, né, sobre a vida missionária, sobre o que é missão, sobre aquilo que a igreja ensina, e nada melhor do que um padre missionário há tantos anos para estar mostrando, né, para a gente todo esse querer, todo esse carinho, toda essa ternura que uma vida missionária também, né, nos traz. Muito obrigado. Agradeço a todos que rezam conosco, porque a oração é que nos mantém firmes e fortes. Pessoas que colaboram. Isso é importante, né? Também. E, sobretudo, aqueles que incentivam. E também aqueles que muitas vezes questionam, porque isso vai ajudando a gente a estar atento no nosso próprio alimentar o nosso ministério, a nossa missão, o nosso sacerdócio. Que Deus abençoe, que Deus ilumine e diga: Senhor, estou aqui. Não se preocupe que Deus não vai dar peso que ninguém aguenta carregar. Eis-me aqui, né? Como dizia meu avô falava assim: Deus não dá o frio conforme o cobertor, né? Não é sempre assim? Então, obrigado para você também que nos acompanhou desses minutos aqui com esse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho mais sobre o que é ser missão, como o padre nos ensinou. Não é fazer missão, é ser um missionário. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Muito obrigada. E para a gente finalizar, padre, eu gostaria que a gente pudesse finalizar com uma bênção para as pessoas que estão nos acompanhando de casa. Pode ser? Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz que só o amor é que nos traz, a paz que só o amor é que nos traz. Que bênção, além de tudo, cantor. Fiquem com Deus. Até a próxima.